E é até importante pensar assim, porque eu estava aqui pensando, você estava falando, eu fiz assim um gráficozinho. Às vezes minha mente ela processa assim. Eu pensei, conhecimento mais a prática desse conhecimento é igual a unção, que é a capacitação geral para você desenvolver ali o chamado de Deus e cumprir o objetivo que Deus estabelece para a sua vida ou pelo meio, não é isso? E uma coisa importante, falando aqui, que o Rogério dizendo a questão da alegria de fazer, que é algo que, tanto para você como para nós, é uma alegria quando você vê aquela pessoa sendo transformada, restaurada, o casamento sendo restaurado, o problema que era antes uma montanha gigantesca se tornou uma planície, né? Ou seja, foram aplainados, né? As montanhas foram niveladas. Então, gera uma alegria quando você se dispõe, não é? Como foi falado, existe uma confiança, existe uma disponibilidade e, consequentemente, gera uma alegria, né? E é sempre uma alegria a gente poder ver os frutos, porque, às vezes, isso nos enche de orgulho, no sentido assim, puxa, que bênção, eu fui usado por Deus na vida daquela pessoa. E, de repente, depois você começa a ver a pessoa testemunhando e falando a respeito como que a sua vida foi alcançada, né? Como que áreas da sua vida que estavam plenamente travadas, aprisionadas, elas começaram a ser destravadas, libertas e rompidos todos os grilhões, e a pessoa começa a ver. Inclusive na sexta-feira eu comentei o testemunho de uma pessoa que, conforme ela foi sendo sarada e restaurada, ela começou a entender o chamado dela, que até então a única coisa que ela via, mencionei aqui, era o quê? Era a sua dor, eram as suas feridas. Então ela não conseguia enxergar nada de bom nela mesma. Eu nem sei se Deus tem um chamado na minha vida, eu nem sei se eu fui chamada mesmo, será que eu tenho dons? Será que eu tenho talentos que Deus confia na minha vida? Então, quando a pessoa começa a ser restaurada e sendo sarada, então ela começa sendo retirada as escamas dos seus olhos espirituais, ela começa a enxergar coisas boas na vida dela. E ela começa a entender que Deus tem um chamado e tem um lugar para ela poder atuar e poder trabalhar. Né? E isso é algo tremendo, né? Que acontece na vida das pessoas. E isso gera alegria para quem se disponibilizou a ser um ajudador e gera também uma alegria em quem foi ajudado, porque e é um testemunho. É um testemunho tremendo. Né? Então, é a essência, então, da palavra também cooperar. Cooperar com. Você tem alegria em servir o outro, cumprir o propósito de Deus na vida do outro. E você sabe que você tem aquele dom, você foi chamado para aquilo, e você faz com liberalidade, com alegria. E você vê o fruto do seu trabalho. Né? Rogério, você falou aí a respeito do testemunho, que a pessoa, às vezes, ela vai sendo ministrada, ela vai sendo liberta. O que dificulta hoje, na igreja de Jesus sobre essa terra, essa identidade da cooperação? Né, dessa unção aí, dessa alegria de ser esse ajudador aí, de compartilhar? São vários fatores, Sérgio, que pode gerar um impedimento para as pessoas se tornarem ajudadores. Né? Um deles é a pessoa achar que ela está ali só como mais uma pessoa dentro da igreja, então ela não se encaixa em nada. Né? Então esse é um aspecto. Um outro aspecto, assim... Aí necessita uma cura emocional, uma libertação emocional nisso aí. Porque muitas vezes a pessoa, ela é tomada, Rogério, principalmente na sua formação do tipo de palavras assim, você não sabe fazer nada, você não vai dar em nada. Então são essas as pessoas que chegam. Esse é o perfil, né? Esse é o perfil. Pessoas que ouviram isso a sua infância toda, dizendo que nunca vai ser bem-sucedida, que nunca vai dar em nada na sua vida, a tendência natural ela retrair, ou são dois lados. Ou a pessoa tentar fazer muita coisa para ser aceita por aquilo que ela faz. Então são pessoas assim que vão se dedicar demais para o próximo e abrir mão da sua própria vida. Por quê? Ela necessita dessa aprovação, uma fuga. Ela necessita dessa aceitação. Né? Então esse é um impedimento. Outra coisa que a gente viu, que a gente tem visto pelo menos, é a questão do orgulho. Né? As pessoas simplesmente só estão olhando para as suas necessidades, estão apenas olhando para o seu bem-estar, os seus sonhos, os meus projetos,
E são pessoas assim que hoje têm vivido dentro de ilhas, né? Que é essa perspectiva dentro da ostra, né? Uma visão ostracista, extremamente, completamente desassociada do ambiente que ela está, dentro da perspectiva de que ela tem as pessoas apenas como pessoas apenas para serem usadas para ela alcançar os seus sonhos e seus alvos. Então são pessoas que não vão investir tempo no próximo, porque elas até têm muitas justificativas. Já fui traída, já falaram mal de mim, já conversei com não sei quem e espalharam meu problema na igreja toda. Enfim, tem N justificativas para dizer para a pessoa não se envolver mais. E ela apenas olhar para dentro de si. Deixa eu fazer um parentezinho aqui, Sérgio, só lembrando aqui que nesse sábado eu e minha esposa, nós fomos num casamento, e lá nós encontramos uma irmã que veio conversar conosco, né? Olha, assisto vocês todos os dias, quero agradecer demais os pastores, porque eu tenho sido restaurada a minha vida, e eu estou falando para todo mundo, se não me falha a memória, que às vezes eu esqueço, mas é Dona Lourdes, né, que é tia da noiva que estava lá no casamento. Quero abençoar a sua vida, viu? Que o Senhor continue a tratar, a restaurar e mostrar o seu caminho excelso para a sua vida, viu? Foi um prazer encontrá-lo. E eu quero aproveitar aqui e abençoar a vida de vocês, que são esses instrumentos de ajuda, e eu sei que vocês têm essa alegria de estarem aqui, ministrando essa palavra de libertação, de cura, de vida para esses nossos telespectadores. Amém. Eu costumo dizer, só um instantinho, Rogerinho, antes de você falar, eu costumo, diante de uns testemunhos assim, pessoal de casa, quando eu atendo um casal e vejo ali as coisas dando certo, de forma que eu consiga ser relevante, não eu, Serginho, mas por um instrumento de Deus na vida daquele casal, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho as boas notícias, eu falo, olha, o salário do mês já está pago. Não é tão bom, é uma gratificação tão boa saber que o conselho deu certo, a palavra foi onde tinha que ir, a cura veio, eu sempre brinco assim, olha, o salário do mês já está pago. É assim que a gente tem que ver o ajudador, né? Essa é uma motivação, né? Com certeza. Rogerinho. Serginho, eu quero... mandar um abraço para alguém também? Colocar alguma coisa na pergunta que você fez. Sim. O que muitas vezes dificulta o ajudador, né, aparecer, principalmente no contexto que a gente vive. Uma das coisas que eu creio que dificulta da pessoa se posicionar como ajudador é a falta da visão a longo prazo daquela sua função como ajudador. Quando nós olhamos a longo prazo, nós vamos ver que eu me posicionar como ajudador hoje não é apenas ajudar o ministério do outro, mas é ir estabelecendo aos poucos o próprio ministério que o Senhor tem comigo. E a gente vai ver isso no contexto entre Arão e Moisés, porque olha bem, o Guerra leu um texto no capítulo 4, quando falava que Deus ia falar a Moisés, e Moisés ia ser como Deus para Arão, isto é, Moisés ia ouvir de Deus, falar para Arão falar ao outro. Mas quando nós olhamos um pouquinho lá na frente, em Êxodo capítulo 7, verso 9, nós vamos ver que Deus estava falando a Moisés e a Arão. Então Deus não falou somente para Moisés como era antes. À medida que eles vão caminhando e que Arão se posiciona como esse ajudador, Deus agora não fala só com Moisés, Deus começa a falar também com Arão. Ele passou de coadjuvante a protagonista. Exatamente. Ali, né? E nós vamos ver isso dentro de quase todos os ministérios que a Bíblia descreve. Por exemplo, quando você olha a vida de Elias e a vida de Eliseu, né? Quando você vê o próprio Senhor Jesus. Então, ele nos deu a orientação, mas ele disse que a partir dali, né, Deus iria falar conosco diretamente através do seu Espírito. Só dá uma lida no texto aqui para 7, capítulo 7, versículo 8 e 9. Aliás, 8, e o Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo, falou os dois, Moisés e Arão dizendo. Quando o faraó vos falar dizendo, fazei-vos um milagre,
dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó e se tornará em serpente. Olha, então já é uma revelação aí do propósito de Deus no contexto dos dois juntos. Aí até vai a ideia lá para frente, nós vamos caminhar lá para Atos, lá quando os discípulos foram comissionados, a necessidade de impar, né? De 2 a 2, né? Um ajudando o outro. Exato. Até um texto de Isaías também diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. Né? Porque tem essa motivação, tem essa força. Esse é o sentido dessa unidade aí, né? E a dupla sempre de 2, né? Normalmente. Profundo isso. É isso aí. É isso aí. Pastores, antes da gente... Quer falar mais, Rogério? Pode concluir? Pode. Então tá certo. Eu só quero aqui agradecer aos nossos queridos telespectadores que participaram com a gente, algumas participações aqui. A Raquel, que participa aqui de Belo Horizonte, ela gosta muito de assistir o programa, que é também querendo concorrer aos brindes, né? A Leda, também aqui de Belo Horizonte, nossa telespectadora aí. Leda, um grande abraço, que ela diz assim, que bom estar mais uma manhã com vocês. Vocês são bênçãos. Queremos ser bênçãos sim, mas vocês são bênçãos também por nos abençoarem. Amém. Aqui do lado de cá, nos sustentarem com as orações, com cuidado, não é? Com as petições em nosso favor. Então esse é um pedido que até a gente faz, porque fazer esse culto diário de 3 horas aqui, todas as manhãs, requer muita oração, muita lágrima, muito conhecimento de Deus. Então continue orando por nós, toda a equipe do de Tudo Um Pouco, né? E nós queremos aí participar com vocês. O Leonardo Vasconcelos, de Santa Luzia, também agradecendo pelo programa, falando sobre a promoção, vai sim. E o Moisés, pastores, ele fala de Campos Gerais, ele diz assim, peço orações pela minha vida sentimental e financeira e por minha saúde, pois eu fiz uma cirurgia nas vistas e ainda não tive a recuperação satisfatória. Então nós vamos orar pelo Moisés também. Pessoal, meus queridos pastores, então para a gente concluir essa parte da unção compartilhada, quais são as considerações finais de vocês sobre compartilhar essa necessidade de ser um ajudador do prêmio disso aí? Eu acho que a pessoa tem que se colocar, né, se dispor a ser um ajudador. Primeiro, ela ter essa vontade, né? Você abra seu coração para ser um ajudador. Tem que partir lá do seu interior, coração mesmo, né? E você vai ser um porta-voz de Deus aí na vida da pessoa. Então se disponha, né? Igual nós falamos aqui uma vez, seja certo. Abra teu coração aí. É isso aí. Rogerinho. Há uma bênção para aquele que se dispõe a ser um ajudador. Então, mesmo que você não veja isso de uma forma imediata, mas há algo muito especial de Deus quando você se dispõe a ajudar alguém e caminhar junto com essa pessoa. Então, seja esse. Rogerão, nosso ajudador. É um privilégio muito grande. Uma de nós sermos instrumentos na vida das pessoas, e outra, a gente ver os frutos desse investimento, não é? Isso alegra não somente o nosso coração, como o coração de Deus. Então, esteja disponível. Deus tem falado com você. Não sufoque a voz do Espírito no seu coração.